Você é uma pessoa que, quando tenta se lembrar de fatos passados, festas que você frequentou, reuniões com amigos, encontros familiares, algum trabalho que você passou na sua vida, que você fez, você tem muita dificuldade de poder concatenar a sequência dos fatos, lembrar das pessoas que estavam ali, lembrar dos assuntos que vocês estavam vivendo, as situações que você estava passando naquele momento. Muito bem-vindo, esse episódio é para vocês. A gente vai falar hoje sobre memória autobiográfica falha, vaga. E eu sou Alexandre Valverde, você está ouvindo os Fractais. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês. Tudo bom, Dani? Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Fê, Ide? E aí, pessoal? Boa qualquer coisa pra você. Pô, qualquer coisa é ótimo. Bom Mas momento do dia. Memória qual é? Memória autobiográfica falha. Falha ou vaga, vamos falar assim, né? Eu me inspirei Vaga. nesse título. Não é fálica, viu? Bom, pode ser também. Aí é a sua memória, Dani, aí é a sua memória, diferente. Agora, vamos lá. Ale, falando sobre Bora. esse tema, eu tenho uma pergunta pra você, que é, essa falha, ela é uma falha que seria uma coisa sistêmica nossa, da maneira como as coisas são conectadas, de não conseguir lembrar, ou ela pode vir sobre uma coisa de não conseguir se reconhecer e se manifestar no mundo? Porque Eu acho quando que- você falou disso, Nossa, complexo. Maravilha, Primeira coisa que pode, veio na claro que cabeça é- pode, Didi. Uhum. eu lembro de tudo, eu só não consigo me validar e falar. Eu tenho até vergonha de falar, mas eu lembro de todos os momentos com muito detalhe, assim. E se eu Não, precisasse maravilha, fazer então você uma não tem autobiografia isso. da minha vida... Não, então, de certa maneira eu tenho, né? Porque a memória é aquela que a gente escolhe falar e validar. E as coisas só existem quando a gente coloca elas no mundo. Porque senão elas só estão na nossa cabeça. Perfeito, mas você não tem uns vácuos assim dessas lembranças? Vou dar um exemplo aqui que eu já tinha até anotado de um amigo querido meu, André Borges, que estudou comigo, hoje é médico dermatologista, e a gente fez uma viagem para Guarapari, lá no Espírito Santo. No primeiro semestre do curso, eu estava no primeiro ano, a gente tinha ido lá para uma reunião do centro acadêmico. E eu lembro que a gente foi para um restaurante, que era super legal, o chão era de areia, a gente ficava meio quase na areia da praia, não sei o que e tal. E eu lembro dessas situações, assim, né? Que o restaurante tinha areia no chão, que dava para ver o mar dali, e uma vaga impressão, assim, de quem estava ali e tal, e ele lembra, assim, tipo, o que a gente conversou naquele restaurante. E aí ele fala, aquela vez que a gente teve em Guarapari e passou isso, aquilo, outro. Mesmo depois ele falando pra mim sobre a conversa, eu não consigo lembrar da conversa. E eu sei que ele é um amigo querido, não ia me sacanear, não ia ficar inventando coisa, e eu só aceito o que a pessoa falou, porque eu não tenho condição nenhuma de me lembrar daquilo. Eu falo, sério mesmo que a gente teve essa conversa? Isso é uma das questões, né? Eu tenho vários outros amigos que falam, e aí, Ali, lembra aquela vez que a gente fez tal coisa? Eu olho e falo, não lembro. Simples assim. Tem algumas situações da minha vida que eu tenho um laivo da memória, assim, tipo uma imagem, uma fotografia que ficou, um detalhe de alguma pessoa, algum traço, assim, mas normalmente eu não consigo repetir pra você a sequência dos fatos, o que foi dito ali e tal. É muito curioso isso, porque eu vou guardar muito mais a memória do meu estado afetivo no lugar do que exatamente da factualidade do que se produziu ali. Não sei, então você não é assim, você consegue lembrar e Eu não sei, recuperar cara. Na verdade, enquanto você estava falando, eu comecei a pensar sobre a vida e, tipo assim, a primeira coisa é sobre intensidade, né? Então, eu sempre senti que eu vivia a vida muito intensamente. Então, isso faz com que é tudo muito 880. Então, para uma pessoa pode ter uma coisa que eu não lembro, mas tem uma outra coisa naquele momento que eu lembro muito, entendeu? Então, por isso eu consigo relatar muito o meu passado, mas se eu começo a conversar com alguém sobre o passado, como, por exemplo, um amigo distante, ele começa a trazer histórias que eu não lembrava. Uhum. Mas isso não quer dizer que eu não tenho uma boa memória autobiográfica, isso quer dizer que minha vida foi simplesmente muito intensa, que muitas coisas aconteceram e que seria muito difícil ter o recorde de tudo. Mas, Perfeito. É, É que isso pensando também é a mesmo. numa visibilidade, análise... a visão dele da cena. A visão dele da cena é diferente da sua visão da cena também. Exato, Então, tipo assim, pra mim é total. Sim, sem dúvida, mas a questão é você conseguir evocar isso e poder trazer à baia essa questão. Falar, claro, aquela conversa eu falei isso, falei aquilo outro, a gente teve esse assunto. Tipo, eu sou incapaz de lembrar essas coisas, assim. E as pessoas que me conhecem já nem se chateiam mais com isso, porque a impressão que dá é que eu não estava gostando daquele momento, ou que eu não guardei na minha memória porque não foi importante para mim. E na verdade, de novo, eu repito, é aquela questão de estar sempre presente, muito entregue à situação, muito concentrado no que está se produzindo, e aí fica vivendo aquilo em hiperfixação afetiva, vamos dizer assim, com essa intensidade. Claro, se eu lembrar no dia, se alguém me falar no dia seguinte, eu vou lembrar, sem dúvida nenhuma, dois, 3 dias depois, uma semana depois, mas depois de um tempo, são tantas outras memórias que vão ocupando a linha do tempo ali, que simplesmente vai empurrando para fora essas outras coisas, e eu não vou gravar. Fala, Dani. Então, mas não é porque você
está sempre se olhando no momento, né? Porque, por exemplo, tem coisas que eu lembro muito do que as pessoas falaram, mas você lembra muito de como você estava se sentindo. Não seria porque, no momento, aí uma coisa mesmo do espectro, entendeu? De você estar naquele lugar e estar pensando sobre a sua condição naquele lugar, sobre como Nossa, você está total. se sentindo Na naquela metacognição. conversa. Exatamente. Exato, e não exatamente na conversa e na pessoa. E vão várias camadas dessa massa folhada aí, vai saber onde que a gente está situado. Concordo totalmente com você, Dani. Mas Super é que isso. tem uma coisa que é isso, você trouxe a palavra memória autobiográfica, né? E naturalmente isso traz para mim a capacidade de recordar a minha história e chegar num raciocínio lógico que faz sentido para mim de como eu estou, onde eu estou agora. E eu sempre senti que isso era uma diferença muito grande entre eu e outras pessoas que eu falo, porque eu consigo pegar lá no meu passado, tipo, muito atrás se eu quiser, e fazendo tear até chegar onde eu tô aqui, das minhas decisões, sabe? Então eu sinto que essa memória, tipo, das decisões que eu tomei na vida para chegar onde eu tô é muito clara. Em contrapartida, a memória de lembrar de cada coisa não tanto, porque são muitas coisas. Seria impossível. E a intensidade de entrega é muito grande. Mas você não tem uma coisa mais Deixa eu entrar prosaica aí aqui. de... Fala, Fê. Vou te fazer essa pergunta, você responde também, aí você já aproveita e tenta Não, mas falar faz sobre isso. a pergunta. Que Faz a é pergunta. se você consegue concatenar os eventos da sua vida numa ordem temporal e dizer assim, isso aconteceu em agosto de 2018, isso aconteceu em fevereiro de 2003. Não. Eu só consigo lembrar coisas assim, antes ou depois da morte da minha avó, antes ou depois do meu casamento, antes ou depois do meu divórcio, antes ou depois da faculdade, sabe assim, tipo, são esses elementos afetivos que me trazem esteio e âncora pro mundo, porque se for depender de calendário, eu me ferrei, assim. Fala, total. Isso é onde eu sei que eu sou neurodivergente, que é isso, tipo, a minha vida ela não é baseada por números e datas, é baseada por acontecimentos. E a minha por cabelos. Eu lembro que eu tinha aquele cabelo. O seu corte. A sua referência. Quando eu tava com o cabelo assim, sabe? Fala, Fê, como é que você responde essa questão? Então, são várias coisas assim que eu acho interessante. Eu sou uma pessoa que até entre meus amigos, eu sou o cara que tem mais nostálgico em relação à memória. Assim, eu lembro muitas coisas da infância, eu lembro muitas coisas de atividade entre muitas das pessoas e tudo mais. E eu tenho muito isso de tipo, eu guardo as fotos de todo mundo, então eu tenho guardado no meu Google Fotos estruturadas a foto de todo mundo. Meu pai gravava tudo, então tem até uma coisa, e eu acho que tem um viés nostálgico de uma lembrança da infância. Eu tenho dificuldade de saber qual é a minha primeira lembrança, eu guardo conexões de lembrança, mas eu não sou muito bom de nomes e lugares, então às vezes eu lembro da cena, lembro da coisa, só que eu não nomes de pessoas eu esqueço. Não as pessoas de infância que se lembram por muito tempo, mas outras pessoas que passam na vida, é como se eu nunca soubesse o nome da pessoa. Eu tenho uma dificuldade Total. de ver Eu pago nomes, muito assim. isso. Então isso é muito específico. E aí tem uma lembrança específica que aí eu quero contar especificamente, que é interessante. Eu tenho uma lembrança de eu muito pequeno, eu não sei qual a idade, mas é bem pequeno, que eu estava brincando no jardim, de Teresópolis especificamente, com plantinhas como se elas fossem, como se eu estivesse imaginando tipo um mundo extraterrestre. Então eu ficava botando as plantinhas como se elas estivessem voando naquele mundo lá que tá da minha imaginação, tá? E eu consigo tanto lembrar de eu brincando quando eu tento lembrar da minha imaginação naquele momento. Entendeu? Porque tipo não é uma lembrança de um alto externo. Eu lembro também do que eu estava imaginando naquele momento, na história que eu estava criando, sabe? E aí é engraçado, porque é como se fossem duas pessoas ao mesmo tempo. Tanto a pessoa Felipe de lembrar que estava brincando, imaginando, como o sonho em si, né? Que estava rolizando aquele dia na imaginação. Então eu acho que essa é uma das minhas lembranças mais antigas, assim. Mas a antiga é engraçada, porque a antiga, se você perguntar, antiga é quanto? Eu não tenho a menor ideia se é dos 3 aos 6 anos. Eu não tenho a menor ideia quando é. Exatamente. Tipo, não é nem que eu sei se é terça. Isso eu também não sei. Range de idade, eu não tenho nem ideia disso. O seu cabelo e a cidade. E você lembra se tinha alguém do seu lado, Fê? Você lembra se você estava brincando sozinho ou se tinha mais alguém do seu lado? Eu me lembro eu sentado, sozinho, sentado no chão. Depois eu vi, depois de ter... eu sei que meu pai estava lá porque ele viu e ele me falou que ele viu. Então, tipo assim, mas aí eu não tenho lembrança dele me vendo, eu tenho... E é aquele negócio que acho que é a construção da lembrança. Aí depois que meu pai me falou que ele estava me vendo,
de algum modo, ele entra no storytelling da minha lembrança. Se você me perguntar como era a situação, eu falo, eu tava brincando lá com meu pai me vendo. Mas eu não lembro. Aí eu não sei se a imaginação foi reconstruída baseado nessa nova informação, de eu sim. saber que ele estava me vendo, Uhum. mas ela não estava no original. Mas aí que tem que, para mim, é parte da memória que é interessante, do fato de você ir reconstruindo a sua memória. E é isso que a gente está falando aqui, que eu acho interessante, que tipo assim, você está contando a sua história, seu amigo veio e contou vários detalhes que você não lembrava. O que faz com que a sua nova memória sobre aquele tema agora é uma nova memória sobre o passado. Porque ela incluiu coisas que, apesar de você não lembrava aqui, ela inclui informações. Então, aí eu não sei mais se é memória, se é nova história da memória, o que é esse novo... Então, aí você não reconstrói a memória, você constrói a memória, é diferente. Sim, de algum modo. Não, mas é ótimo, porque é isso. E aí tem esse artifício. E o pior ainda, Fê, é que eu sou capaz de esquecer que a gente teve... Aliás, sou capaz não, eu já esqueci o que foi que ele me explicou que a gente teve nessa conversa. E eu falei pra ele, nossa, eu não lembro disso, mas tenho certeza que eu tenho vivido porque confio absolutamente na sua memória, sei que você é querido e não vai me sacanear. E eu já esqueci o que foi que ele falou que a gente conversou lá. Então, tipo... Ô, gente, sabe o que eu tava lembrando também aqui, que eu tava aqui com meus óleos essenciais que ficam aqui, eu fico fazendo esse timezinho olfatório. Memória olfativa, né, gente? Tenho muito. Tem uma coisa que eu tenho, assim, muita memória olfativa de Estados Unidos, assim. Agora, acho que, enfim, não mais, mas durante muito tempo tinham vários lugares que eu falei assim, nossa, isso aqui tem um cheiro dos Estados Unidos. O cheiro do sabão em pó deles, do Tide. A minha tia, quando chegava de Nova York pro Brasil, eu sentia quando ela abria a mala aquele cheirinho de sabão em pó americano. Não, mas era um cheiro meio de shopping, assim, do ambiente, entendeu? Eu tinha uma coisa com cheiro de casa de amigo oriental. Quando eu ia na casa deles, acho que eles cozinhavam e tal, de amigos que eram do Japão ou da Coreia do Sul, que tinha um cheiro muito específico a casa deles. Cheiro de ebi, de camarão. Não sei, era um cheiro diferente, assim. Eu não quero que soe preconceituoso, mas é algo que, tipo, sempre se repetiu na minha vida, sabe? Talvez seja só uma grande coincidência, talvez não. Mas enfim, eu lembro muito Não, mas desses eu acho cheiros. que não é questão de preconceito. O cheiro é uma. Dizem que aí o Ale pode falar, é uma das memórias Não, é mais que eu brinquei, eu falei fortes cheiro que de tem ebi esse porque cheiro. tinha uma casa que a gente frequentava de uma amiga da minha mãe que era oriental e tinha cheiro de camarão sempre que a gente ia lá, por isso que eu brinquei. Porque eles adoram. Não, mas tem algumas coisas de cheiro mesmo. E eu acho engraçado, por exemplo, cheiro é uma coisa, música é outra. Tem uma música Vermelho e Vermelhou, da Daniela Mercury, que me lembra eu em carnaval, e era a minha época zerada, assim. Mas eu tenho uma memória Vermelho? positiva Você da falou música. vermelho da Daniela Mercury? É vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhão. Isso é música de comunista, ô Felipe. Não, isso não é da Daniela Mercury. Hã? Isso é música de comunista, você sabe, né? Música de comunista. Mas não é música de comunista. Mas não é da Daniela Mercury, é outra pessoa. Olha o choque. Pode ser do As Flamengo, pessoas não pode estão ser do vendo a Flamengo. cara do Fê de choque absoluto. Não, é do Flamengo, não é do Flamengo? Não, é da banda Xan Brasil. E eu torço, se você analisar isso, eu torço pro time mais comunista do mundo, é vermelho e preto. Então, É verdade. Estamos na comuna. E ainda ganhou ontem. Ganhou não, humilhou. Mas, tipo assim, esse negócio de música é outra coisa que faz um vínculo interessante, e aí fica naquela questão da memória que traz aquela música, e aí o engraçado, quando toca a música, me vem não somente a memória, porque às vezes, em alguns casos, às vezes não vem uma memória específica, mas vem uma sensação positiva ou negativa. De tipo assim, cara, essa música me retraz uma nostalgia positiva, ou me traz alguma coisa que remete, que eu acho engraçado, que faz. Aí eu vejo essas coisas, por exemplo, a minha esposa foi no show do Evanescence, eu acho que foi do Evanescence. E ela foi com a roupa que ela ia na época da faculdade, da época que ela ouvia isso, sabe? Eu achei muito engraçado que ela, tipo, não somente ela estava nostálgica de ouvir, ela foi no show desse modo. E tava todo mundo no show vestido como de volta aos 20 anos, sabe? Sei lá, o 15. Não, de volta aos 20 anos emo, né? Vamos colocar os detalhes aí. E o mais irado é que sua esposa chama Morgana, que é um nome que casa super com a situação do Evanescence. Muito bom. Verdade. Que é irado. Mas em relação a essa questão de música, é bem interessante mesmo isso. E como eu passo fases em hiperfixação com algum cantor, alguma cantora, alguma música específica, algum álbum, eles também viram
um adesivo daquela fase da minha vida, assim, né? E aí se eu ouço a música, eu vou diretamente para aquele lugar, e às vezes isso me incomoda, na verdade. Às vezes eu prefiro não ouvir, para não ficar nesse lugar de nostalgia que eu acho agradável às vezes eu não acho. Às vezes isso me incomoda um pouco, essa nostalgia, assim. Milton Nossa, eu Nascimento tenho me uma faz música muito do isso. Corujinhas. Uhum. O Corujinhas, eu não sei se vocês conhecem. O Iji não deve Corujinhas. conhecer, mas talvez vocês não conhecem? Corujinhas é um Corujinha. grupo, né? Enfim, era uma peça de Não, teatro nem ouvi e falar. era um musical. E chamava Corujinhas porque todos eles tinham uma máscara, né, de coruja e tal. E a trilha sonora era muito legal. Era tipo dos anos 80, assim, mas tipo final dos anos 70, 80, sei lá. E aí, gente, tem uma música muito triste, que fala que estão destruindo o que é nosso. Quanto tempo a gente trabalhou. Mas, gente, juro, me faz chorar até hoje essa música. Eu tenho uma amiga que... Pri, um beijo pra você. Mas ela era triste no passado ou ela era triste depois que você entendeu a música? Não, ela era triste no passado. E continua triste até agora. hoje. Continua muito triste, como se eu estivesse ouvindo, sei lá, um Chico Buarque da ditadura, Dani, entendeu? quando foi que você ouviu essa música e quem tava com você daquele jeito? Aqueles assim, vai bugar. Não, essa música foi num teatro, né? Uhum. Eu fui ao teatro com a minha mãe, com a minha irmã e tal. Mas depois eu tinha o vinil, né? O disco. Você ficava ouvindo em casa. Então, acho que também talvez eu ouvia em situações aí que corroboraram com isso, né? Porque é isso. Quando você falou da memória autobiográfica, eu queria tipo uma definição mais detalhada, assim, sabe? É sobre não lembrar exatamente os anos, ou é sobre não ter memória Não, tem das vários coisas, ou não aspectos, tem saber várias como questões. colocar elas no tempo, na linha Tudo do isso. tempo. Não, tudo isso que a gente está trazendo. Essa dificuldade de reconhecer os nomes das pessoas. Eu tenho, nossa, isso aí é sinistro, assim. Às vezes eu encontro uma pessoa que eu trabalhei, sei lá, no CAPES Itapeva, que eu trabalhei lá por 3 anos. 3 anos é o suficiente para você gravar o nome de todo mundo. Eu encontro a pessoa na rua, vem aquele suorzinho escorrendo assim, qual o nome dessa pessoa? Aí eu chego, oi, tudo bom, né? Esperando alguém falar assim, oi, tudo bom? Priscila, Maria, sei lá, né? Isso fica assim. Aí você começa a lembrar da história, eu sou capaz de lembrar das coisas da vida da pessoa, a tia dela, o que ela fez aquele dia no trabalho. Da assinatura dela, né? Tudo, menos a desgraça do nome da pessoa, inferno na terra total. Isso é uma outra característica. Agora, eu tô pensando num detalhe também que eu acho curioso, é que as pessoas não estão vendo aqui porque a gente tá no podcast, mas quem assiste a gente no YouTube vai ver que atrás do Felipe tá cheio de brinquedo, ele tem um castelo de Grayskull, tem umas outras coisas. Eu também guardo essas coisas da infância, esses rastros do meu passado, para lembrar dessas situações. Quando uma situação é muito importante para mim, eu guardo um pedacinho de Você papel. morou por numa exemplo, aldeia, então, né? Então... Porque, não, essas coisas que estão atrás de BH, as pessoas estão falando que está atrás de mim, tá cheio de decoração indígena. Isso aqui é meu apartamento em São Paulo. Mas a minha casa em Santo Antônio, vocês veem assim, um desenhinho que eu fiz da 3ª série do bonequinho, que depois eu recortei e guardei na minha carteira por 30 anos. Eu achei, eu deixei agora no meu museuzinho ali. Um pedaço da bola que a gente comprou quando teve num piquenique na 6ª série no Parque do Ibirapuera. Eu não lembro de quase nada que a gente fez lá, mas eu lembro da bola e eu guardei um pedaço dela. Uma folha que eu achei de um carvalho numa viagem que eu fiz para Portugal, a folha seca dele, que estava com as raízes bonitas, eu peguei e guardei. Então eu tenho um monte desses rastros, uma coisa meio João e Maria, assim, de ficar guardando esses elementos para me lembrar no futuro, porque eu sei que eu vou perder se eu não fizer isso, assim. Acho que eu já disse isso em outros episódios e eu vou dizer de novo. Para mim, a minha experiência neurodivergente de viver é viver uma espécie de ditadura do agora. É uma premência do presente tão intensa que justamente empurra as lembranças, assim, e elas vão se desvanecendo, elas vão apagando, assim. Fanecendo não, evanecendo, perdão. E eu tenho uma vergonha, cara, de pensar no passado, no sentido de olhar tudo que eu já fiz e não conseguir nem reconhecer, sabe? Pensar, não é possível que você já fez tudo isso ou participou de tantas coisas diferentes, de tantas realidades. Eu sempre me senti justamente por ser tão presente no presente, que eu vivia as realidades de maneira muito intensa, e isso era uma coisa que eu sempre ouvi muito isso. Todo lugar que eu passava, eu sempre fui uma pessoa que mudei muito. Então, tipo, eu estudei em várias escolas diferentes, e depois disso também continuei mudando. E sempre em círculos de amizades novos. E as pessoas sempre me falavam, nossa, Id, é muito doido, porque eu te conheço só há 6 meses, mas parece que eu te conheço há 3 anos, há muito mais tempo. Porque eu entrava na escola nova, e aquelas pessoas eram amiguinhos desde o primário, né? E eu tava ali, tipo, no primeiro colegial, no segundo colegial, em várias escolas diferentes. E às vezes é muito difícil para mim lembrar do passado e pensar na intensidade como eu me envolvi com tudo isso e pensar onde eu tô agora.
É difícil olhar para o passado, ter essa memória, porque você fala, nossa, e aí começa a voltar tudo, e é um turbilhão que fica dentro de você. Pensar tudo que você já fez, tudo que você já viveu, e você fala, nossa, mas para onde eu tô indo agora? O que eu vou fazer? E é porque é isso, porque a gente está preso nessa coisa de viver o presente muito intensamente. E quando eu começo a lembrar do passado, eu começo a lembrar em como eu vivi aqueles presentes muito intensamente e onde eu tô agora. E é difícil essa relação com essas dinâmicas. E como que vocês lidam com fotografia, que é uma maneira de você registrar isso também? Péssimo. Vocês Eu sou a gostam de tirar foto? máquina. Exato. Só de Fala aí. curiosidade, pra vocês verem o nível que eu tenho de fotografia. Além de eu ter a foto de todo mundo de todo mundo, todos os meus amigos, eu acho, a gente pode fazer uma coisa aqui. Quantas fotos você acha que eu tenho da minha filha? Vixe Maria, 14 mil fotos. Eu acho que você acertou em cheio, sabia? Eu acho que tem 14 mil de uma e 10 mil da outra. Tipo assim, é um negócio. Porque ela tem quantos anos, sua 6 filha, que tem anos. 14 mil fotos? Deixa eu ver se é 14 mil. Eu tô pesquisando 6 agora ao anos. mesmo tempo, vamos ver. Você tirou mais de 2 mil fotos por ano, você tirou mais de 5 fotos por Que dia. ultimamente foi Imagina diminuindo, mas metralhando a menina de cara, fotografia. é inacreditável a quantidade de fotos que eu tenho. Não diz o nome. Mas você tira foto sua, Fê, uma coisa é você tirar foto dos outros. E você tira com essa intenção de ficar registrando o momento porque você tem medo de perder a memória deles? Então, aí tem uma coisa engraçada que você falou, que aí eu me lembro de duas coisas sobre memória e momento. Quando eu era mais jovem, toda vez que eu viajava, eu tirava a foto minha nos lugares. Tipo assim, pra mim, para ser memória naquela época, isso que eu tô falando com 12, 15 anos, não importa onde eu ia, eu fazia muita questão de tirar foto minha nos lugares. A minha presença no ambiente era muito importante. Eu, mais velho, quando eu estava viajando, por exemplo, agora eu fui pro Japão em si, praticamente não tem foto minha nos lugares, é só foto dos lugares. É tipo assim, a minha memória, eu já sei que eu Dos seus já sei olhos que eu vendo tô as lá coisas, né? e eu do seu quero olhar. tirar a foto daquele ambiente. Eu não preciso. Antigamente é como se eu tivesse uma necessidade de mostrar ao mundo que eu estava lá. Era antes de mídia social, né? Que é engraçado. Antes de E selfie. Você tinha que agora, virar o telefone antes celular e de esticar o braço. selfie, antes de mídia social. E agora é tipo assim, eu não sei se como é postado na minha própria mídia social, eu sei que sou eu, sabe? De algum modo, assim, mas eu tenho menos necessidade de eu aparecer nas fotos de ambiente. Obviamente que fotos com as minhas filhas e tudo mais, eu tiro muito mais fotos delas sem mim, mas eu adoro estar em fotos com elas quando, tipo assim, quando eu acho que a minha presença lá faz parte do contexto, entendeu? Uhum. E você, Dani? Você gosta de sair em foto? Você gosta de tirar foto? Eu não gosto muito disso. Eu não gosto muito de sair em foto. Tenho uma dificuldade em olhar depois, aquela coisa assim, gente, quer tirar, tira aí, depois a gente vê como saiu, porque eles começam a mostrar, aí você fala assim, não tá bom isso, não tá bom aquilo, então isso daí... Mas você é a típica pessoa que manda apagar quando você não tá boa na foto, ou você não se importa menos? Não, depende, se a pessoa pergunta pra mim, eu falo, se a pessoa não pergunta, tudo bem, dane-se, entendeu? Eu não Vai apago assim nenhuma mesmo. foto. Mas eu não fico fazendo isso não, de Mas eu ficar... gostava da época que era filme, que a gente tinha que ser econômico, não saía Não, por aí tirando gente, foto era de cada tudo, mas um foto pouco que eu tinha que dava medo. Eu lembro sempre na hora de uma revelar. que a gente tinha uns 14 anos, 13 anos, acho. E aí uma amiga minha falou assim, vamos fazer umas fotos, né? Tipo como se fosse um book. Então, aí a gente deu uma de William Bonner, colocou só a parte de cima, né? Para ela fazer umas fotos na escada. Aí... A gente vai lá pegar daquele lugar, eu lembro que era no Shopping Ibirapuera, onde fica passando assim a foto. Putz, você estava Tava lá eu de calcinha, né? exposta para todo mundo no shopping. Ai, Jesus. Calma aí, como é que é, Dani? É muito boa fotógrafa, minha amiga Karen. Você tá no meio do shopping Ibirapuera? Não, passando na Kodak Express. Tipo assim, suas fotos estão prontas, retire agora. E ficava na vitrine do volta entendi, e ela tava... Entendeu? Tá, por um breve momento eu achei que a sessão de fotos foi no shopping Ibirapuera. Eu tava assim... Conte mais. Não, a sessão de fotos era em casa, na escada da minha casa. E aí eu tava lá, pus uma camisa, arrumei todo o cabelo, não sei o quê, só que a gente tava de calcinha. Porque era uma sessão de fotos, acho que tinha a minha irmã também ia participar da sessão de fotos, tipo, tava todo mundo só com a parte de cima, é muito risco. E também não mexe com a dismorfia de vocês, assim, porque às vezes tem foto que eu vejo no presente e falo, nossa, tô medonhamente feio aqui,
E, sei lá, 5 anos depois eu olho e falo, não tava tão mal, vai, beleza, tá passável e Sim, tal. com Muda um pouco. certeza. Mas eu acho que é Sobre isso, maturidade cara. isso, não? Acho que não tem a ver exatamente com o Não passar acredito dos que são anos, na e sim com a maturidade, maturidade. Dani. A maturidade, ela vem e ela volta, né? De verdade. Eu sinto Exatamente. que tem tanto Maravilha a ver isso com o de. momento que a gente está inserido. As pessoas veem maturidade de uma maneira linear, como você vai se tornando mais maduro. Cara, eu olho quando eu tinha, sei lá, 23 anos, agora eu vou fazer 30, que era na época do músico, quando eu tava com a empresa, que eu tinha saído da XP. Eu era super maduro sobre várias coisas, imaturo sobre outras, e agora eu sinto que eu sou maduro sobre outras e muito imaturo sobre outras, e vai indo e voltando, assim, é muito sobre a ótica que você coloca, né? Com qual óculos você tá olhando aquilo. E aí vem a É dificuldade de verdade. lembrar do passado, porque é E difícil olhar bate pro uma passado, quinta porque... série, às vezes, fortíssima, né? Exatamente, uma Com quinta coisas série que no não lado ruim deveriam. também, de lembrar como você era julgado na escola, de lembrar daquele amigo que sempre falava que você não sabia falar inglês, ou de lembrar daquela pessoa que diminuía as coisas que você falava. E é muito doido isso, porque eu tava falando com o primo da Mariana esses dias sobre passado, e ele tava falando sobre zoeiras que eles faziam com outro primo, que era o primo que era sempre zoado, e colocando num tom do tipo, mas era zoeira, era coisa de moleque. Eu falei, cara, não é coisa de moleque não, Uhum, tá? Talvez a insegurança que ele tem hoje venha uhum. daí. Quando ele vive um momento depois na vida dele, ele vai colher os frutos do trauma daí. E provavelmente você tem inseguranças hoje que vêm de momentos assim. Então, não alivia o peso não, só porque você era criança. Mas sabe uma coisa engraçada que você falou, que eu lembro muito, que foi acho que mudou muito minha vida em relação a tudo? Com o tempo, eu acho que a coisa mais que me mudou minha percepção sobre tudo, pessoas e idades, é a definição que é todo mundo inseguro. Tipo, depois que eu comecei a perceber que no fundo, todo Mais mundo é fácil, né? inseguro, até as pessoas mais seguras estão defendendo algum tipo de insegurança, de compensação, eu comecei a, tipo, relaxar sobre, tipo, até a todos os caminhos. Aí eu fico vendo as pessoas que são inseguras e demonstram muito mais corajosas do que as outras que estão fingindo. Aí eu falo, cara, relaxei sobre isso. Mas, Normalmente eu tenho muito mais simpatia por gente assim. Quando uma pessoa é, demonstra pra mim a insegurança dela é quando eu me sim, conecto. sim, Eu tenho uma exatamente. Eu preguiça também. gigantesca. Que pra mim é uma fortaleza, mas, mas voltando ao negócio de memória específico, assim, juntando várias coisas, a gente tá falando muitas de memórias de infância, mas eu acho que, tipo assim, tem várias coisas pra mim, e eu penso em relação ao trabalho e tudo, assim, umas coisas engraçadas, assim. Por exemplo, tem trabalhos que são marcantes pra mim, e não tem a ver com tempo, é coisa que o Id fala por intensidade, ou momento de vida, ou várias coisas assim. Tem trabalhos que são marcantes pra mim, e tem trabalhos que é como eles não existissem, sabe? Isso eu fico pensando em relacionamentos também. Tipo assim, tem relacionamentos que são marcantes pra mim. Tem relacionamentos que assim que eles acabam, é como se eles, tipo, nunca nem existiram. Assim, é como se você apagasse esse assim. Não tem a ver. E eu acho que não tem nem a ver com ele ser bom ou ruim. Tem a ver com, Vira um tipo, perfume, só isso. sei lá, Some. alguma. Não, Não não é que era não era nada. nada, É vira tipo um ele perfume. puft, sabe? Evapora. Vira perfume, mas é engraçado. Aí tem outro. E aí a pergunta que eu faço em relação a isso é tipo assim, pra você, ali, pra coisa assim, as memórias que mais marcantes pra você são as traumáticas, e não precisa ser traumáticas super traumáticas, ou as legais? Porque a gente tá falando de várias memórias legais, mas aí eu tenho uma memória que eu sempre falo que eu acho engraçada, que não, ela vai ser traumática no ato menos traumático do mundo. É a traumática mais fofa da história, tá? Entretanto, quando eu estava no alfabetização no CA, na época devia ser 6 anos, 5, 6 anos, na escola, eu me lembro que a minha mãe me deu, e aí Alan Rubinstein, se você ouvir esse podcast, você já sabe toda a história, porque eu já joguei na cara dele várias vezes. Eu ganhei figurinhas do Garfield, até hoje eu lembro que era do Garfield. Eu cheguei na escola para jogar bafo e em 5 minutos o Alan pegou todas as minhas figurinhas. Então é um trauma. Até hoje eu tenho o Traumatizado. trauma de ter perdido todas as figurinhas do Garfield pro Alan, assim. Aí, obviamente, ela não é vista como um trauma. Tipo assim, não é um trauma que, tipo, ó, caramba, que trauma. Mas eu fico Mas você lembra até hoje. exatamente. O fato de eu lembrar até hoje
Aí ele pode talvez ele teve aquele, e aí eu chamo de efeito rebote, sabe? Porque você falou que te traumatizou, ele lembra, né? Ele fala, e aí eu contei pro Alan, e o Alan falou, cara, Felipe, eu acho que já passou isso. Aí ficou mais forte o fato da reação dele. Cínica. Tipo, cara, a gente continua muito amigo, cara, tipo, já passou isso, aí fica, tipo, mais... Aí eu acho que tem esses efeitos como se fossem alavancadores de memória, mas então são as duas perguntas, se você tem esses efeitos de alavanca, se uma memória, se você não fala com ela em vários momentos, ela some com mais facilidades ou não, e 2, se as memórias mais antigas de vocês são as mais não traumáticas desse jeito, ou as são mais alegres? Não, essa pergunta Nossa, é cara, ótima. Você quer agora que responder, você Id? falou... Não, a gente respondeu. Fiquei pensando sobre memórias antigas, eu vi que eram todas traumáticas, mas aí eu me dei conta que, na verdade, a minha dificuldade é encaixar elas na linha do tempo. Uhum, Tá Sim. tudo misturado, eu não tenho... exatamente. Doideira. Quando eu preciso pensar na memória de uma maneira subjetiva e emocional, é muito difícil. E talvez seja um tipo de masking, essa coisa de eu achar que eu lembro minha memória tão bem. Porque, na verdade, quando eu lembro minha memória tão bem, eu entro na máscara do institucional, entendeu? Agora eu sou o ID, uma instituição. E eu tô aqui falando em público, preciso justificar um ponto. E nesse momento minha cabeça já linka uma série de caminhos, e faz tudo. Mas quando eu preciso lembrar da memória de uma maneira subjetiva, memória por memória. Você só lembra, você é meio utilitarista nesse sentido, você só lembra a memória que serve para alguma coisa. Que serve para alguma coisa. E quando eu tenho que simplesmente parar a pensar na memória para simplesmente lembrar da minha vida e coisas traumáticas, coisas boas, é difícil porque elas não seguem uma linha do tempo. Enquanto você estava falando sobre isso, Fê, eu estava tentando puxar essas memórias antigas para ver o que ia ser traumático e o que ia não ser. E eu percebi que é tudo meio mesclado, assim. Que vão, tipo, surgindo clarões, sabe? De coisas que aconteceram. Exatamente, flashes, né? E uns coisas muito relâmpagos de memória. específicas. Pra mim é totalmente isso. Ô, Ale, mas não tem uma coisa meio científica, acho que é científica, de que a gente tende a lembrar mais das memórias boas do que das ruins? Por exemplo, porque falam que quando você lembra um relacionamento, geralmente se apaga um pouco tudo que foi de ruim e você, de alguma forma, idealiza isso um pouco. Nossa, eu não vou saber dar dados assim de pesquisa nesse sentido. A sua pergunta é ótima, Dani. Eu fico também perguntando, será que há uma diferença entre pessoas normotípicas e pessoas neurodivergentes para isso? E aí eu vou voltar para a pergunta do Fê. Nesse sentido, Aí eu contradiria um pouco o que você está trazendo, Dani, porque aí eu falaria, eu acho que eu tenho muito mais tendência a ficar rememorando situações dolorosas do que as situações jubilosas. As situações de júbilo que eu vivi, eu fico buscando tentar viver aquilo de novo. E geralmente são situações que se produzem numa coisa muito banal, muito cotidiana, assim, tipo, o fascínio que eu tenho diante de uma planta, o deslumbre que eu tenho diante de uma paisagem, no pôr do sol, a montanha, uma chuva, alguma coisa nesse sentido. Claro que as experiências afetivas com pessoas também vão produzir essas coisas, mas eu não sei se necessariamente vou ficar querendo revisitar isso ou reviver. Tem muita gente que faz isso com muita frequência, eu faço menos, porque também acho que eu fico tão tomado por essa ditadura do agora, pensando constantemente no que eu estou vivendo aqui agora, no estímulo momentâneo, que não necessariamente eu fico capturado, a não ser que algum objeto me remeta a alguém ou alguma situação, e aí por isso que eu gosto de deixar meu museuzinho exposto para mim mesmo, para eu ficar lembrando dessas coisas, o que me faz também ficar numa espécie de cenário e de roteiro meio revisitado e sempre o mesmo, porque são sempre os mesmos objetos, as mesmas coisas e tal, mas eu me pego ruminando nesse sentido, muito mais memória dolorosa, das minhas dificuldades de relacionamento com tal pessoa, com tal pessoa da família, com tal amigo, não sei o que, e fico mastigando um pouco isso. Então, é curioso, é difícil eu ser arrebatado por uma coisa e falar, nossa, que legal, aquele momento bacana que eu vivi e tal. Geralmente não é isso, mas eu não estou dizendo que é impossível isso acontecer. Mas no meu caso é mais frequente o oposto. Agora, em relação a... Eu também tô com a Lê nessa. em relação à questão estatística, de saber do grande número das pessoas, nossa, eu não saberia dizer mesmo, Dani, mas essa pergunta é excelente. Eu só lembro as memórias que eu escolho para lembrar são sempre memórias sem pessoas e impessoais. Quando o Felipe falou isso, eu fiquei lembrando de um peixe que morava numa pedra na Tailândia, que eu sempre ia visitar ele ia lá e limpava minhas unhas. Nossa, Ed, quando eu tava no Xingu, eu tinha uma árvore que ficava num ponto do rio Xingu ali, que a partir dela eu sabia que a gente ia entrar numa bifurcação esquerda para chegar numa aldeia tal, sabe assim? Tinha essas referências e eu fixava essas coisas, assim. Sim, e é muito curioso, porque aí eu me fixo muito mais a isso, que é previsível, estável, tá ali na paisagem, do que exatamente ao comportamento ou a um fato que a gente vê, porque aquilo é efêmero, aquilo vai se que não desmanchar. te julga, né? A impressão, no sentido de
imprint, assim, né, da marca que fica ali, de um afeto eu guardo, mas eu sou muito ruim mesmo para dizer dos fatos. E aí, o que eu faço muitas vezes, eu não tenho o hábito de fazer diário, nessa coisa de sentar à noite, fazer um diário e tal, mas eu acho que isso é uma estratégia super legal e tem muita gente neurodivergente que faz muito isso, mas eu percebo que quando eu tô em fases muito intensas da minha vida, eu tendo a escrever muito, a produzir muito. Aí eu recupero essas coisas escritas e isso me remete àquele momento e aí às vezes eu consigo entender a situação, o enredo que estava colocado e tal. Eu não sei se vocês escrevem diário também. Agora não, escrevi quando eu era pequena, assim, enfim, jovem, que é jovem quis dizer adolescente, na verdade, jovem somos até agora, mas depois não mal. Inclusive eu não gosto, porque eu não gosto de reler as coisas. A gente está falando aqui de memória De e ver tudo. foto, você Eu não gosta gosto de de ver escritas. lembrar, mas assim, eu não gosto de revisar prova, não gosto de revisar projeto, eu não Putz, gosto você pega a minha de ficar nostalgia aqui olhando. atrás, eu sou literalmente o nostálgico em pessoa. Eu faço questão de revisitar, reolhar e ver tudo. E eu me preocupo muito em relação a isso às minhas filhas, assim, eu não acho que eu sou organizado com elas em guardar os desenhos e tudo assim que eu gostaria de ver. Apesar do que a vida dela é muito mais facilmente revisitável do que a minha, porque tipo, tem muita coisa online, tem muita coisa assim. Tem muito mais registro, né? Uhum. Mas eu acho que tem uma questão do efêmero que a gente tem que deixar passar. Uhum. Né? Que assim, se a gente ficar nessa de registrar tudo, fazer tudo e etc., a gente vai ficar sempre revivendo uma coisa que a gente já viveu, num contexto que era outro, e olhando hoje para isso e falando assim: bom, mas eu hoje não sou mais quem eu era naquele momento. Então, eu acho que a nossa memória ela também acaba sofrendo esse tipo de impacto de quem a gente se tornou a partir daquela e não, outras tem isso memórias. essas duas coisas sobre que eu falo que analisar o passado é engraçado se você analisar o passado sob a ótica de hoje. Aí isso é uma coisa que eu faço muito, é analisar várias coisas que hoje eu considero erradas, mas na época, e aí eu fico até tentando a minha cabeça, por exemplo, sei lá, algum ato que eu fiz de bullying com uma pessoa na escola, sabe? E aí eu me senti Ou foi mal. assumindo Não, mas eu pela tenho assim, eu me beiradinha, senti assim. mal, eu era de um grupo, a gente fez um negócio, tipo, maldade. Até, tipo assim, aí logo depois que a gente fez, na hora que eu fiz, era de grupo assim, eu não tinha percebido o nível de maldade que eu tava fazendo. Aí uma menina no final do trabalho virou pra mim e falou assim: foi muito sacana o que você fez, Felipe. Aí caiu minha ficha. E até hoje, eu me sinto mal dessa conversa com essa menina. Então, eu peço desculpa a Bárbara Rodrigues e a Michelle. A Michelle por ter me falado, e a Bárbara por ter sido sacana. Por ter feito isso. Mas, tipo assim, até hoje, eu consigo me sentir mal hoje falando desse fato. Mas quando eu estava apresentando e fazendo o projeto, enquanto eu não assimilava isso como um bullying, hoje é muito claro pra mim que era bullying, assim que ela me falou, é muito claro, tá? Mas no ato ali, eu tava me sentindo ao máximo, as pessoas estavam rindo do trabalho, tudo, eu tava me sentindo o máximo. E é muito engraçado porque eu consigo ter todos esses momentos de análise, sabe? Eu fazendo, me sentindo ótimo, eu apresentando, recebendo feedback positivo, e eu depois me sentindo um droga, um merda por tudo que eu fiz, e hoje... E aí, tipo assim, são várias sensações sobre eu mesmo de momentos diferentes daquela mesma história, entendeu? E é engraçado. E eu fico analisando no olhar de hoje, assim. Hoje eu falei, eu não teria nem a primeira, que hoje eu me sentiria muito mal por isso, assim. Mas eu acho que tem uma coisa minha desses traumas, é a necessidade que eu tenho, por exemplo, de fazer com que as minhas filhas, sempre que tem alguém sozinho no lugar, eu sempre incentivar minha filha a puxar essa pessoa. Porque eu já fui essa pessoa sozinha no lugar e me sentia mal que ninguém vinha falar comigo em alguns casos. Então eu tenho um tipo trauma meio com isso, assim, que hoje, até hoje, eu sou essa pessoa que sempre que tem alguém sozinho vai falar com essa pessoa e eu fico incentivando a minha filha de fazer, sabe? Então, tipo assim, é outra coisa que eu acho que de memória engraçada, tipo assim, o que são as memórias que mais te marcaram e o quanto elas afetam quem você é hoje de algum modo, e por que algumas que poderiam afetar quem você é hoje, elas são apagadas ou não, sabe? Tipo assim, como é feito esse cálculo do que deveria ficar, do que não deveria ficar. Eu fui muito filosófico no negócio assim, eu fiquei até me enrolando na minha própria coisa. Não foi, mas cara, é isso. Eu também tenho essa baita questão com a história, a questão da passagem do tempo, do dia ter 24 horas. Eu sou muito
gosto muito de ver coisa, documentário de história. Gente, isso é pura porque é filosofia, mais- puro suco Tudo bem. filosófico. Entendeu? E eu fico nessa, assim, sabe? Como o tempo é efêmero, como a gente olha pro tempo de uma maneira tão rasa, né? Um acontecimento histórico versus o que é a vida de uma pessoa. A intensidade que a gente vive 24 horas, a gente pensa... A gente vê um acontecimento histórico, é tipo só um acontecimento, é como se fosse um pingo, quando na verdade a gente sabe que é muito mais que aquilo. Galera, puxando pro final aqui já, cara ouvinte... Você vai E cantar aí? Tempo Rei. Não era Tempo Rei que eu pensei, Dani, a que eu pensei era outra. Era o melhor lugar do mundo é aqui. E agora? E agora? Essa música é linda. Boa, boa. Mas, enfim, um beijo aí. Bom, o que eu queria saber, né, antes de dar um beijo, Ah. era sobre a coisa do... Como você sente a sua memória? Você consegue lembrar muito bem a trajetória de sua vida? Se você precisasse fazer uma autobiografia agora, como seria isso? Você sente suas memórias felizes? São mais memórias impessoais, que não envolvem seres humanos, com momentos mais contemplativos? Ou não? Você tem muitas memórias com outras pessoas ao seu redor? Como você lida com essas memórias difíceis? Você tem vergonha de olhar para o seu passado? Ou não? Você tem muito orgulho? Ou você acha que você não fez bastante que você deveria fazer? Exatamente. Conte pra gente, Conte talvez pra isso gente. seja filosófico para Agora um já próximo receberam mais episódio. comentários, eu tô mó feliz. Conte pra gente no Spotify o que você tem, conte pra gente no Instagram. E, por favor, bote pra nos seguir lá no negócio no Instagram e no Spotify, onde você ouve seu podcast, e dê nota pra gente. A gente já tem um monte de notas, estou muito feliz que a gente é 4.9, mas quanto mais nota, melhor. Porque se você gosta e quer que isso daqui fique histórico na memória de mais pessoas, pegando esse viés, por favor, dê esse suporte aí. Nossa, bicho, e é isso. 4.9 é muito mais da hora que É muito 5. mais real, né? Pô, quando é 5, eu fico até Aê. desconfiado. Você fala, bicho, que isso? Quando é assim que você pensa que tem 3 exatamente. notas Sai só, pra lá, né? meu filho. Vai dar uma volta. Você com seus 5 redondos, eu Eu sou sou real. 4.9. Muito mais nada. Não, eu pra finalizar, eu falaria uma coisa que quando a Dani começou a falar sobre essa questão do passado, me lembrei uma coisa que eu já falei e vou repetir aqui. Por isso que eu me empenho muito mais em ser coerente com o meu futuro do que com o meu passado. Exatamente porque eu também não sei reconstruir essa coisa cadenciada, linear e tal, que eu prefiro pensar que eu não sou produto do que eu já fui hoje, como se eu fosse a ponta de uma flecha. Eu sou o começo daquela pessoa que eu quero me tornar. Então eu sou mais coerente e coeso com o meu futuro. do que E é com o meu meio passado. elíptico, né? Assim, Uhum. acho que tem um pouco isso também. Sim, exatamente. Isso aí, gente. Um grande beijo. Aguardamos as memórias de todos. É isso aí. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.